Olá, meus alunos do nono período do Unisal de Lorena, quinto ano, professor Luiz Flávio na área, Direito Constitucional, tópicos relevantes. E o tema da nossa aula de hoje é controle de constitucionalidade, né? Finalmente chegamos aí no controle de constitucionalidade, o ápice do direito constitucional, né? O tema mais temido, mais espinhoso aí dentro da nossa grade de direito constitucional. Mais espinhoso para os outros, né, pessoal? Para nós vai ser tranquilo, vai ser simples. Nós vamos lá, etapa por etapa, né, destrinchando esse tema que realmente é bastante desafiador, que é o controle de constitucionalidade. Ok, pessoal? Obviamente, tendo em vista que nós estamos aí no nono período, vocês já tiveram essa matéria, né? Eu vou tentar ser um pouco mais ágil na condução dos temas do que seria lá com o pessoal do segundo ano, ok? Então vamos tentar desenvolver essa matéria de uma forma um pouco mais ágil, porque os conceitos já estão relativamente assimilados, né? Vamos ver o que vai dar, moçada. Controle de constitucionalidade. Para entender controle de constitucionalidade, né, eu tenho que ter pré-estabelecido um conceito, pessoal. Eu tenho que ter um pré-conceito estabelecido, que é a questão da rigidez constitucional. Pessoal, Constituição rígida e controle de constitucionalidade são temas, são conceitos indissociáveis. E é isso que eu tenho que ter em mente. Só se justifica haver controle de constitucionalidade onde existe uma Constituição rígida. Então, né, a Constituição Federal de 1988 tem essa característica da rigidez. E como toda Constituição rígida, ela enseja, sim, controle de constitucionalidade. E por que existe essa ligação tão íntima, professor, entre os temas rigidez constitucional e controle de constitucionalidade? Pessoal, já falamos disso, mas vou repetir rapidamente, né? Quando o constituinte originário, né, ou mesmo o constituinte derivado, ele coloca dentro da Constituição um determinado tema, uma determinada matéria, tá? Ele torna essa matéria, ou ele concede, dá a essa matéria uma proteção jurídica maior. A Constituição confere uma proteção jurídica maior aos temas que ela trata. E por que existe essa proteção maior? Porque para se alterar uma Constituição, para se extrair um direito de dentro de uma Constituição, eu preciso passar por um processo rígido de alteração. Um processo legislativo rígido, solene, difícil de ser alcançado. Tá certo? E é essa rigidez formal, essa dificuldade de se alterar, de se estabelecer o processo legislativo constitucional, que confere maior estabilidade aos temas tratados pela Constituição, que confere, pessoal, uma maior hierarquia formal à Constituição em relação às outras normas do ordenamento jurídico. Então a Constituição, ela está acima das outras normas, ela é hierarquicamente superior às outras normas, não por causa do seu conteúdo, por causa da sua matéria, mas por causa da sua forma, por causa do processo legislativo solene, rígido, que a protege, tá certo? Isso tem que ficar muito claro, moçada. Quando eu comecei a estudar direito constitucional, né, e fui estudar controle de constitucionalidade, eu tinha a ideia de que a Constituição, ela era superior às outras normas do ordenamento jurídico, sabe por quê? Por causa da matéria que ela continha. Eu pensava comigo, bom, direito constitucional, Constituição, trata de matéria essencial da estrutura fundamental do Estado, direitos fundamentais, portanto, matéria, né, de super importância. Com isso, a Constituição está acima das outras normas. Isso é um ledo engano, tá? Por quê? Primeiro, eu tenho na Constituição dispositivos normativos que não tratam de matéria constitucional, que não precisariam estar na Constituição por conta do tema tratado. E eu tenho fora da Constituição, né, legislações que tratam de matéria, né, de direitos fundamentais, por exemplo, e que poderiam estar dentro da Constituição. Temas que poderiam sair
da norma infraconstitucional e ir para dentro da Constituição. Então não é a matéria, não é o tema propriamente que faz com que a Constituição esteja acima das outras normas. O que a coloca numa posição hierarquicamente superior é a sua forma, é o processo rígido, solene de alteração das normas constitucionais. Tá? O processo de alteração da Constituição, 3/5, 2 turnos em cada uma das casas, é suficiente para alterar qualquer outra norma do ordenamento jurídico. Mas os processos legislativos previstos para as normas infraconstitucionais, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, não são suficientes para alterar a Constituição. Então, o que faz a Constituição ser mais que as outras é que o seu processo legislativo seria capaz de alterar qualquer norma do ordenamento jurídico. Mas nenhum outro processo legislativo de nenhuma outra norma do ordenamento jurídico é capaz de alcançar a Constituição, porque ela exige um quórum especial, um processo diferenciado, mais rígido. Tudo bem, pessoal? É daí que vem a supremacia da Constituição. E aí vem a pergunta, de que adiantaria a Constituição, né, ser rígida, ser hierarquicamente superior a todas as outras normas do ordenamento jurídico, por conta dessa sua rigidez, se não houvesse um sistema capaz de identificar no ordenamento jurídico as normas contrárias à Constituição e expurgá-las, retirá-las desse ordenamento jurídico. De que adiantaria ter uma Constituição hierarquicamente superior a todas as normas se não houvesse um sistema de proteção do ataque dessas normas à Constituição? Ok? E é justamente neste contexto que nasce o controle de constitucionalidade, como um mecanismo capaz de proteger a Constituição, de garantir que normas infraconstitucionais não venham a contradizer, não venham a afrontar a Constituição. É nesse contexto de rigidez constitucional, supremacia da Constituição, que nasce a necessidade do controle de constitucionalidade, que nasce todo o mecanismo de controle de constitucionalidade. Ok, pessoal? Visto isso, nós já somos capazes, então, de conceituar o controle de constitucionalidade, né? Mas agora conceituar não decorando, entendendo o controle de constitucionalidade como atividade, né? Uma atividade jurídica que permite verificar a conformidade formal e material, vamos ver isso mais para frente, a conformidade formal e material de uma norma jurídica ou ato do poder público em relação à Constituição rígida, expurgando do ordenamento os que se revelarem incompatíveis. Então, controle de constitucionalidade nada mais é do que isso, né? Uma atividade, a atividade de se verificar a compatibilidade formal e material das normas infraconstitucionais com a Constituição Federal. E identificadas incompatíveis, retirá-las do ordenamento jurídico. Simples assim. Ok, pessoal? Então, deu para entender o que é o controle de constitucionalidade? Para que serve o controle de constitucionalidade? Em que contexto faz, né, lógica existir um controle, torna-se lógico existir um controle de constitucionalidade, pessoal? Beleza? Se você entender esse contexto, você vai saber conceituar o controle de constitucionalidade, você vai entender para que serve o controle de constitucionalidade e vai ficar muito mais fácil você entender os institutos que tratam, né, que envolvem o controle de constitucionalidade. Tá bem, pessoal? A compreensão faz muita diferença. Não dá para confiar na decoreba, não dá para confiar na memória. Quando você consegue compreender e linkar um raciocínio ao outro, né, construir todo um raciocínio, construir todo um sistema, né, de entendimento do tema em análise, no caso, controle de constitucionalidade, aí fica muito mais fácil você trabalhar a questão. Você não esquece, né, porque você sabe como é o funcionamento. Tudo bem, pessoal? Então isso é importante, eu insisto, perdi aqui um tempinho, que isso tem que estar muito bem sedimentado. Visto isso, pessoal, vamos passar para os pressupostos
do controle de constitucionalidade. E aqui é muito simples. Se você já entendeu aquele conceito inicial, né, aquela sistemática inicial, os pressupostos ficam muito simples de você entender, né? A doutrina fala em 3 pressupostos de controle de constitucionalidade: a existência de uma Constituição formal e escrita, a compreensão da Constituição como norma jurídica fundamental e a instituição de ao menos um órgão competente para tal função. Os 2 primeiros estão intimamente relacionados, né, pessoal? Para que haja controle de constitucionalidade, precisa haver uma Constituição escrita, uma Constituição formal. Por quê, pessoal? Porque Constituição não escrita é sempre uma Constituição flexível. É sempre uma Constituição flexível. E Constituição flexível não enseja controle de constitucionalidade. Constituição flexível não tem supremacia formal e hierárquica às outras normas do ordenamento jurídico. Então começo por aí. Para que haja controle, é necessário que haja uma Constituição escrita. Por quê? Porque a Constituição escrita é que vai ter a rigidez necessária, que vai colocá-la como norma jurídica fundamental. Eu só posso falar de Constituição como norma jurídica formalmente fundamental quando eu tenho uma Constituição rígida, que sempre terá a forma escrita. Ok? Então, primeiros pressupostos: Constituição escrita e a compreensão da Constituição como norma jurídica fundamental, que decorrem da rigidez, né? O que decorre, essa compreensão, da rigidez constitucional. Rigidez essa que só existe numa Constituição escrita. Ok? Eu posso ter Constituição escrita flexível, tá? Mas eu não tenho como ter uma Constituição rígida não escrita. Então, toda Constituição rígida é escrita, embora nem toda Constituição escrita seja rígida. Eu posso ter uma escrita flexível. Se for uma escrita flexível, ela não é, né, norma jurídica fundamental, pelo menos sobre o aspecto formal, e, consequentemente, não enseja controle de constitucionalidade. E o último pressuposto, talvez o mais simples de todos, é a instituição pela própria Constituição de ao menos um órgão competente para tal função, né, para a função de controle de constitucionalidade. E aí nós vamos ver no Brasil que esse controle pode ser feito por vários órgãos, tá certo? Embora o principal seja o órgão judiciário, sobretudo através do seu tribunal de cúpula, o Supremo Tribunal Federal. Ok, pessoal? Então esses os pressupostos do controle de constitucionalidade, né? Não esquecendo que esses 2 primeiros estão intimamente relacionados. Tudo bem, turminha? Beleza até aqui? Legal? Vê que não é bicho de 7 cabeças, pessoal. Controle de constitucionalidade é algo muito bem engendrado, né? Você precisa compreender que existe um sistema por trás disso. Ok? Não adianta você querer decorar os institutos. Você precisa compreender toda a lógica que envolve, né, esse sistema de controle de constitucionalidade. E é isso que eu estou tentando passar para vocês, meus alunos. Beleza? Legal, pessoal? Vamos continuar. Tipos de inconstitucionalidades. Agora, pessoal, nós vamos até o final, né, dessa aula de hoje, primeiro vídeo e segundo vídeo, falando só dos tipos de inconstitucionalidades, ok? É preciso compreender, porque isso costuma cair bastante em OAB, concurso público, e também faz parte da compreensão desse sistema de controle que eu estou tentando, né, deixar claro para vocês, ok? Então, falando de tipos de inconstitucionalidades, eu começo com a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão. O que é isso, pessoal? Inconstitucionalidade por ação é aquela que decorre de um comportamento comissivo contrário à Constituição Federal, de um comportamento ativo, de um fazer, né, por parte da autoridade governamental que contraria a Constituição Federal. É simples nós entendermos, né, pessoal? Quando, por exemplo, o Poder Legislativo edita uma lei ordinária, complementar,
que venha aferir o conteúdo formal ou material da Constituição, tá certo? Deste fazer, né, do elaborar esta norma contrária à Constituição, nasce uma inconstitucionalidade por ação, porque ela vem de um fazer, né, da autoridade legislativa. O Executivo, quando edita uma medida provisória que contraria a Constituição Federal, ele dá ensejo a uma inconstitucionalidade. Por ação ou por omissão? Por ação, professor, obviamente. Por quê? Porque ela decorre de um fazer, né, do editar a medida provisória incompatível com a Constituição. Então, a inconstitucionalidade por ação, pessoal, ela é relativamente simples. Um pouquinho mais complicado é a inconstitucionalidade por omissão, porque essa decorre de um comportamento omissivo contrário à Constituição. Daí eu pergunto, como pode, professor, alguém não fazer nada e contrariar com esta omissão a Constituição Federal? Como que pode a contrariedade, a incompatibilidade com a Constituição, né, surgir de um não fazer, um cruzar os braços? Como pode a autoridade governamental deixar de agir e por conta disso estar ferindo a Constituição, por conta deste não fazer? Pessoal, isso é possível e isso ocorre quando? Quando a própria Constituição impôs à autoridade pública um determinado comportamento, uma determinada ação, tá certo? Isso ocorre sobretudo, pessoal, e aí é o grande exemplo, nas chamadas normas constitucionais de eficácia limitada, que nós vimos 2 aulas atrás. O que é uma norma constitucional de eficácia limitada? É uma norma constitucional que, para produzir plenos efeitos, ela precisa de uma complementação por parte do legislador ou mesmo da autoridade administrativa. Ela precisa de uma complementação normativa, tá certo? Então isso é uma norma de eficácia limitada. O que isso tem a ver com controle de constitucionalidade ou com inconstitucionalidade por omissão? Pensa comigo, pessoal. Quando o Constituinte cria uma norma de eficácia limitada, tá? Que só vai produzir plenos efeitos com a complementação infraconstitucional, ele está esperando que a autoridade pública atue na complementação dessa norma, para que ela possa ser plenamente eficaz, gerando direitos subjetivos, ou ele está esperando que o legislador infraconstitucional não atue? Qual é a lógica no sistema? O Constituinte originário cria uma norma de eficácia limitada, esperando que ela seja regulamentada e produza pleno efeito, ou cria uma norma constitucional de eficácia limitada e, se regulamentar, regulamentou. Para mim não faz diferença. É óbvio, pessoal, que quando o Constituinte originário opta por criar uma norma constitucional de eficácia limitada, é porque ele entende que a regulamentação, a especificação daquela matéria, o detalhamento daquela matéria, fica melhor a cargo do legislador infraconstitucional ou da autoridade administrativa. Tá certo? Por isso ele não faz a regulamentação. Ele entende que não fica bem regulamentar aquela matéria dentro da Constituição. Não é ali que deve estar a regulamentação, mas nas normas infraconstitucionais, com a flexibilidade própria das normas infraconstitucionais. Então, o legislador, por exemplo, o Constituinte, por exemplo, ele institui, né, o direito de greve do servidor público, mas fala, é você, legislador infraconstitucional, quem vai regulamentar esse direito. E ao fazer isso, o Constituinte está esperando que venha a regulamentação ou tanto faz ou tanto fez? É óbvio que ele está esperando a regulamentação. E se essa regulamentação não vem, tá certo? Se o Poder Legislativo queda inerte, tá, e deixa de realizar a regulamentação, tá, negando eficácia ao dispositivo constitucional, ele, Poder Legislativo, está incorrendo numa inconstitucionalidade por omissão. Tá certo? Então, a inconstitucionalidade por omissão, ela surge quando espera-se da autoridade pública
um agir. Espera-se que ela faça alguma coisa. Espera-se, por exemplo, no exemplo que eu acabei de dar, que ela regulamente a norma constitucional, tá? E a autoridade não faz nada. Este não fazer está indo de encontro, está se chocando com a proposta constitucional. Portanto, é um não fazer inconstitucional, tá certo? Tanto é assim que existem mecanismos próprios, né, de controle desse tipo de inconstitucionalidade. Nós vamos ver mais para frente, né? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão e até na esfera coletiva e mesmo o mandado de injunção na esfera individual. Tudo bem, pessoal? Inconstitucionalidade por ação, né? O poder público atua, por exemplo, produz uma lei contrária à Constituição, tá? Inconstitucionalidade por omissão, está se esperando uma ação, né, do poder público, do poder legislativo, por exemplo. A Constituição impõe, né, um comportamento, mas este comportamento não vem. Então, esta inércia contraria a proposta constitucional, é uma inconstitucionalidade por omissão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Continuando ainda sobre os tipos de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade material e a inconstitucionalidade formal, tá? Vamos entender aqui, pessoal, a inconstitucionalidade material e a inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade material, pessoal, está relacionada, como o próprio nome sugere, à matéria. Como assim? A matéria, o conteúdo da norma infraconstitucional em relação ao conteúdo da norma constitucional. Então, quando eu falo em inconstitucionalidade material ou nomoestática, eu estou falando de uma incompatibilidade entre a matéria constante da lei e a matéria constante da Constituição. É o conteúdo intrínseco da lei que é incompatível com o conteúdo intrínseco da Constituição Federal. É uma questão de matéria, é uma questão de conteúdo. O que está escrito na lei não bate com o que está escrito na Constituição. Tudo bem, pessoal? Mas existe um outro tipo de inconstitucionalidade, que é a inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica, tá certo? Quando eu falo em inconstitucionalidade formal, moçada, já não estou mais tratando de matéria, já não estou mais tratando de conteúdo. Eu estou tratando do quê? Eu estou tratando de forma, tá certo? Eu estou querendo dizer que a forma adotada, tá, por aquela norma infraconstitucional não bate com a forma exigida pela Constituição. Como assim forma, professor? Toda norma, pessoal, jurídica, ela tem uma forma de ingressar no ordenamento jurídico. Ela tem que passar por um processo legislativo, formal, específico, editado pela Constituição. Tá certo? Eu costumo dizer, ó, toda norma jurídica, ela entra no ordenamento com uma roupa específica. Tá certo? Se ela não está com a roupa certa, ela é barrada na entrada, ela é inconstitucional. Quem dita o traje é a Constituição. Então a Constituição diz, por exemplo, que normas gerais de direito tributário vão ingressar no ordenamento jurídico com a forma, né, trajada de lei complementar. Se eu edito normas gerais de direito tributário por outra forma, ou seja, através de um processo legislativo de lei ordinária, eu estou incorrendo numa inconstitucionalidade formal, tá certo? Eu estou incorrendo numa inconstitucionalidade formal. Então, quando eu falo em, por exemplo, eu edito uma norma municipal tratando de conteúdo de norma federal. Uma lei municipal vai tratar, por exemplo, instituir, por exemplo, um imposto federal, tá certo? Olha, a instituição do imposto está igualzinho o que manda a Constituição. O conteúdo está perfeito com a Constituição. Só que a Constituição fala quem inicia este processo, a quem é dado elaborar este processo legislativo, é a União.
tá certo? E quem instituiu esse tributo foi o município. A instituição está correta, o tributo está de acordo com o que a Constituição determina, mas não é você, município, quem vai instituir esse tributo, é a União. Isso, pessoal, é uma forma, né? É uma espécie de inconstitucionalidade formal, né? É o que nós chamamos de vício de iniciativa legislativa, tá certo? Não se respeitou o processo legislativo. Nesse caso, né, desse tributo, exemplo que eu estou dando, vamos supor um imposto de renda municipal, tá? Olha, as regras estão de acordo com a Constituição, mas não é você, município, quem institui esse tributo, tá certo? Então, se nós olharmos o processo de elaboração das normas, o processo legislativo, já há uma falha logo na iniciativa, logo na primeira fase do processo. Opa, se não se respeitou o processo legislativo previsto pela Constituição, se não se respeitou a forma de elaboração da norma prevista pela Constituição, eu estou diante de uma inconstitucionalidade formal. Tá bem, pessoal? Então, cuidado. Olha, por exemplo, se uma pessoa vem e fala assim para mim, professor, eu gostaria de saber se o artigo 47 da Lei X, ele é materialmente constitucional. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, por favor, me dá aqui o artigo 47 da Constituição, que eu preciso ler o dispositivo. Por quê? Porque quando se trata de inconstitucionalidade material, eu preciso conhecer o conteúdo do dispositivo que eu estou analisando. Conhecer e confrontá-lo com o conteúdo da Constituição. Tá certo? Então o aluno pergunta, olha, eu queria saber se o artigo 47 da Lei X é materialmente constitucional. Opa, deixa eu ver o conteúdo, deixa eu ver a matéria, para ver se bate com o conteúdo da Constituição. Tá certo? Aí esse mesmo aluno vem e fala o seguinte, eu queria saber também, professor, se o artigo 52 da mesma Lei X é formalmente constitucional. Tá? O dispositivo está aqui, ó, o senhor pode ler. Eu vou falar para ele, não preciso ler. Ué, mas como? O senhor não vai ler o dispositivo? Não, porque eu estou tratando de forma. Eu não preciso conhecer o conteúdo. Eu preciso saber se o dispositivo foi editado dentro da forma prevista pela Constituição. Eu preciso conhecer o processo de elaboração daquela lei. Tá certo? Se a iniciativa está adequada, se o quórum está adequado, né? Se a espécie normativa utilizada é adequada, se houve, né, a deliberação do executivo, a sanção ou veto, se houve a derrubada do veto, houve veto e derrubada do veto, se ele se deu pelo quórum adequado, se houve publicação dessa norma, dando conhecimento da mesma a toda a população, tá certo? Então, quando se fala da inconstitucionalidade formal de um dispositivo, o seu conteúdo é de menos. Eu preciso conhecer o seu processo de elaboração. Tá bem? Então, inconstitucionalidade material é matéria. Inconstitucionalidade formal é forma, é processo legislativo, é forma de elaboração da norma. Tudo bem, pessoal? Bem, nessa nossa aula de hoje, né, esse é o conteúdo fundamental do primeiro vídeo. Eu vou encerrando o primeiro vídeo por aqui, mas venho com o segundo vídeo na sequência, né, onde nós vamos continuar falando de classificação aqui das normas constitucionais, tá? Vamos falar de, né, espécies de inconstitucionalidade, vamos falar de inconstitucionalidade total e parcial. Tá bem, pessoal? Eu volto em seguida com um novo vídeo ainda sobre essa mesma matéria. Grande abraço a todos, até daqui a pouquinho.